Oi, gente, estamos começando mais um aqui, O Sucesso é Você, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre fisioterapia e osteopatia. Nosso convidado hoje é o Bruno Teixeira. É uma honra te ter aqui. Seja muito bem-vindo no nosso espaço, no nosso canal. A gente está no YouTube também. E me conta um pouquinho, Bruno, dessa vida aí de fisioterapia, de quase 20 anos de carreira, né? Que a gente vai ficando velho, a gente fica isso, né? Tudo bem, Camila? Tudo bem, Primeiro Bruno? te agradecer o convite, agradecer a TRFM pela Prazer oportunidade, é nosso. tá bom? Algumas pessoas que vão me ver aqui realmente já me conhecem há algum tempo, né? Tem algum tempo que eu já estou nessa estrada fisioterapêutica, né? Terminei a minha especialização em osteopatia agora há algum tempo atrás, mas há algum tempo eu já vinha buscando os caminhos que me fizeram chegar até ela, né? Tá? Te agradecer, dizer que é um prazer, que eu fico aí à sua disposição para que a gente puder explicar para os nossos ouvintes e telespectadores. É isso, né? Aí. Então a gente hoje vai conversar, Bruno. Eu quero que você me conte esse mundo, né? Assim, de não só da fisioterapia, que a gente já conhece mais, né? E a osteopatia, ela é uma coisa que a gente pode dizer que é uma especialização mais nova. Ou ela já existe há muitos anos e agora que todo mundo está realmente conhecendo mais um pouco? Na verdade, né, o ensino osteopático, o conceito da terapia osteopática, ele foi, né, difundido desde 1800, desde os ditos de 1800, por um médico chamado Andrew Taylor Still, né, em que ele começou a tratar a sua própria família, a comunidade de onde ele morava, né, dentro de um conceito de tratamento, digamos assim, um pouco mais globalizado, integrativo em relação, né, a isso. Ele não olhava já naquela época somente o paciente no tecido, digamos assim, músculo-esquelético, mas já começava a raciocinar quais seriam as prováveis relações intersistêmicas. O que seriam essas relações intersistêmicas, né? O que o sistema visceral poderia acarretar no tecido músculo-esquelético, como as correlações, digamos, não se falava em multidimensionalidade das áreas cerebrais, né? Mas ele já tinha um pensamento de que como todos esses sistemas interagiam entre si. Então, tanto o sistema músculo-esquelético, estrutural, quanto o sistema neuromeníngeo, quanto o sistema visceral, e como que essas interações poderiam ter uma relação direta também com a questão craniana, né? Então a osteopatia, o osteopata formado, né, a formação completa, hoje no Brasil ela tem 5 anos de estudo, né, para você. Tempo, né? Você precisa ser fisioterapeuta também formado, né? No Brasil, ela é uma especialidade do fisioterapeuta, quer dizer, então, no Brasil, somente fisioterapeutas podem fazer o curso de osteopatia. Ele tem uma duração aí de 5 anos, onde nesses 5 anos o aluno ele vai aprender, né, todos os conceitos do raciocínio integrativo e do tratamento osteopático, tanto estrutural, que já não é mais o que a gente usa como tanto nome, mas o estrutural seria o relacionado ao músculo esquelético, toda a parte do raciocínio e tratamento do sistema visceral e toda a parte do raciocínio do sistema e do tratamento relacionado especificamente ao crânio, né? Seja ele em pacientes adultos e também em pacientes pediátricos, né? Então hoje a própria osteopatia pediátrica ela é muito difundida, né? Eu tenho visto muita gente, né, falando que leva os bebês, né, que nasceram que ficam com muito tempo com o pescocinho virado para o mesmo lado, torcicolo. As assimetrias cranianas que podem vir ou primariamente ou secundariamente a esse processo, né? Então hoje na minha própria prática clínica, no atendimento pediátrico, a maior parte dos meus casos clínicos são relacionados a assimetrias cranianas, torcicolos congênitos, onde um pode ter uma relação direta ou indireta um com o outro, e processos de cólica, disquesia, alterações de amamentação, né? Que legal! Que a gente faz um rastreio, né? Essa triagem geralmente ela é feita pelo próprio pediatra, né? Então, como a gente conhece, alguns pediatras também conhecem o meu trabalho, já conheci o meu trabalho como osteopata, deu também atendê-los e depois souberam que eu trabalhava com osteopatia pediátrica também. Eu vim fazendo alguns cursos, vim me dedicando um pouco mais a isso. Se especializando mais, devido à minha demanda, né, em relação a esse tipo de público. Atendia as mães e acabava atendendo os bebês também.
Então essa triagem primária geralmente ela é feita pelo pediatra. Então Sim. a maioria dos bebês que eu atendo hoje tem 2 meses, 3 meses de idade, 4 meses, né? Porque a gente tem uma janela terapêutica quando falamos de torcicolo congênito e assimetrias cranianas, principalmente a plagiocefalia, né? Em que o tempo é fundamental, quanto antes esse bebê nos chega, dessa triagem, para que eu consiga estratificar esses dados, né, e criar esse processo terapêutico com a família, porque a família ela é de fundamental importância nisso, a gente está sempre aliado nisso, porque além do que eu faço no que a gente chama de hands-on, né? O que eu faço com o próprio bebê, essa estratificação de dados na avaliação e que a gente vai traçar como plano terapêutico, as condutas que são feitas em casa, elas são fundamentais, tanto Seriam no prognóstico... como se fossem exercíciozinhos? Também, né? De acordo com a fase do desenvolvimento neuropsicomotor da criança e de acordo com os dados que nós tivemos durante a avaliação, né? Que é o que nos direciona para fazer e prescrever essas pautas para que a gente tenha melhores resultados clínicos dessas crianças. Entendi. Gente, que interessante. É um e mundo tudo muito legal. É um mundo muito legal, né? É um mundo muito legal. Eu fico, assim, a gente conhece não tem, a gente é muito leigo, né? Fala, osteopatia é aquela coisa que muita gente fala assim, não, vai lá que ele vai te botar no lugar, né? Isso não existe. Que ele vai, você tá torto aqui, ele vai lá, vai te botar no lugar. Eu falei, gente, mas isso deve doer muito. Na verdade, né? na verdade, esse é um conceito antigo, tá? E eu sou um profissional que eu gosto sempre de deixar muito isso em pauta, né? Sim, na verdade, não tem nada fora do lugar. Na verdade, hoje a gente leva todo o tratamento de saúde, né? Principalmente dentro do conceito osteopático também, fazendo tudo com as nossas práticas baseadas nas melhores evidências científicas que a gente tem, né? E o pilar primário da prática baseada em evidência é a expertise, claro, do clínico, né? A melhor evidência clínica, científica disponível, os melhores guidelines, né? Que são os guias de diretrizes clínicas para isso, associados também à preferência do paciente. Entendi. Então, assim, o osteopata bem formado e que se dedicou muito bem na sua formação, ele tem uma mala de ferramentas muito grande para tratar o seu paciente com hands-on, né? Que é o que a gente faz com o paciente. Então, essa coisa do que você vai me botar no lugar, vai me tirar do lugar, vai instalar aqui, vai me botar ali... que é o que a gente ouvia antes, né? Justamente. É o que a gente ouvia antes. É um conceito que eu, pelo menos, gosto muito de deixar muito claro, né? A gente não está botando nada no lugar, a gente não está tirando nada no lugar. Claro que a especificidade de uma manobra que você vai fazer, né? Que são... os thrusts que a gente chama, que são manobras de alta velocidade e baixa amplitude. O grande efeito que a gente tem nisso são efeitos neurofisiológicos mesmo, né? De produção de substâncias analgésicas, de neurotransmissores inibitórios, que podem fazer com que o nosso paciente venha realmente a ter um quadro de melhora. Sim. Né? Principalmente em relação às suas queixas álgicas, né? Mas tudo isso tem um contexto, porque a anamnese ela é extremamente importante nisso. Você tem que saber tudo que o que o paciente sente, o porquê, Sempre, né? sempre. E quais são as causas, o que você mais usa, assim, de osteopatia? Ah, Camila, eu tenho uma dor aqui, alguma coisa. É assim? Então, a minha queixa, eu atendo muitos... O meu público hoje maior, quer dizer, são pacientes de uma, digamos assim, de uma complexidade um pouco maior, né? Hoje a gente não embasa mais o tratamento de saúde, o tratamento fisioterapêutico, o tratamento osteopático, baseado somente num modelo anatômico patológico, né? Ou cinésio patológico, que seria, igual o nosso amigo perguntou a gente antes aqui, mas eu tenho 2 hérnias extrusas. Ok, você podia ter 3, e no momento a sua dor lombar não ter correlação nenhuma com a sua extrusão discal. Então a gente precisa... primeiramente de uma anamnese muito criteriosa, de um processo avaliativo que seja composto, né, por um cluster de testes, principalmente de testes que tenham maiores sensibilidade ou maiores especificidades para aquela condição. A gente hoje baseia o tratamento da dor principalmente no que a gente chama de mecanismos neurofisiológicos associados a isso, e por isso que a gente foge um pouco desse modelo do exame vai direcionar a minha conduta, ou de que uma postura pode ser a causadora do meu problema, até porque a gente não tem mais nenhum dado científico de qualidade que correlacione diretamente má postura com dor, ou que uma hérnia de disco seja causada por uma má postura. Sabemos que a hérnia de disco, os principais componentes para a gênese dela são genética, sedentarismo e tabagismo.
Porque ela não é um problema somente estrutural e mecânico É uma que levou coisa aquilo. que... Ela tem uma relação metabólica, ela tem uma relação do sistema imune associado àquilo. Então, quando a gente vai tratar um paciente hoje, um profissional muito bem atualizado e que segue as diretrizes clínicas para isso, o contexto é sempre bio, psico, social, muitas vezes econômico e ambiental. Entendi. Então, essas esferas são inseparáveis, entendeu? Gente, Num tratamento de saúde hoje de qualidade, né? Entendi. E quando a gente pensa nesse contexto, hoje o que a gente chama de multidimensional, né? A gente precisa trabalhar o paciente de uma forma multidimensional. O que seria isso? Trabalhar o paciente de uma forma multidimensional é você pensar que ele tem um componente sensorial discriminativo que está no córtex cerebral, ele tem um componente afetivo motivacional que faz parte daquilo também, e ele tem um componente cognitivo avaliativo que faz parte disso também, independente da queixa e da patologia. Mas, muitas vezes você recebe um paciente travado, num quadro agudo, em que isso está afetando o bio, que mexeu com o psico, que mudou o social, que muitas vezes naquele momento atrapalha a atividade laboral dele, então também o econômico dele está ruim. Vira uma bola de neve, e o ambiente né? também está ruim. Então você não pode nunca tirar isso do contexto e jogar isso nas multidimensionalidades. Ele realmente está sentindo, a dor é sempre real. Sim. Não existe uma dor psicológica, não existe dor emocional. Isso não porque existe. não tem como, né? Não existe. O emocional ele faz parte do contexto multidimensional, como a parte sensorial, a intensidade da dor, a localização, a parte afetiva, motivacional e a parte cognitiva avaliativa, como ele interpreta que aquilo pode estar afetando doendo, o né? dia a dia dele, né? Então a coisa é mais abrangente do que a gente acha. A gente pensa, né? Vai deitar na maca, você vai fazer uma manobra e ok. Mas não é assim, né? De forma alguma é assim. Vai muito mais além disso aí. Porque tudo hoje, assim, eu gosto de ver os estudos hoje, né? Com a evolução de tudo. Não é só uma batida que eu dei e fraturei o dedo e essa dor. É tudo um contexto, né? Tudo vem muito do nosso emocional também de muita coisa. Tudo está sempre associado às multidimensões. E descobrir isso é muito bom, né, Bruno? Assim, é libertador. É libertador. Para o terapeuta que sai daquela casa onde ele é o cara que resolve a vida de todo mundo e não é. Esse profissional não existe no mundo e não vai existir. Porque não tem como. Até porque nós somos uma via de acesso que esperamos uma resposta do corpo do seu paciente. Que nós estamos tratando. Entendeu? E aí por isso que a gente leva em consideração muito hoje a questão dos mecanismos neurofisiológicos associados a isso. Então um paciente de uma queixa aguda, eu gosto sempre de explicar isso para meus pacientes. O paciente que tem uma queixa aguda, a dor ali naquele momento é um sinal protetor. Sim. Um paciente que chega ao meu consultório com 20 anos de dor lombar, eu já não estou preocupado mais com o estado de lesão tecidual. Você quer tirar a dor porque ele dele. já passou do prazo e do momento onde a lesão tecidual periférica seja o causador da queixa. Isso já não está somente na periferia. Então a dor crônica hoje, pela própria CID-11, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, ela é considerada uma doença, seja ela qual for. Então nós temos doenças crônicas primárias, doenças crônicas secundárias e todas as suas subdivisões associadas a isso. Então você poder entender esse contexto, você consegue direcionar melhor o processo terapêutico do paciente. É o que eu sempre falo aqui no programa, Bruno. Cada pessoa que eu conheço, que eu vou entrevistando, a gente descobre um mundo tão novo que a gente não tem noção de que é tão abrangente, né? E a osteopatia que a gente estava falando não é só a dor, não é só aquela... É todo um conjunto, né? Todo um contexto da nossa vida. Além da parte osteopática, o que mais você faz, que eu sei que é muita coisa? Eu também trabalho com palmilhas terapêuticas, né? E eu faço todo o processo, né? Desde a triagem desse paciente até a estratificação dos dados, o que seria a estratificação desses dados, né? Todo o processo avaliativo. Então, dentro desse processo avaliativo para a prescrição do recurso terapêutico palmilha, a nossa visão hoje com tratamento terapêutico em relação à palmilha, ele é muito mais amplo. Ele é completamente também baseado nas melhores evidências científicas para o manejo clínico de certas condições, né? Então, um exemplo que é clássico do consultório. Pais e mães que levam crianças na primeira infância que têm pé plano.
Então o pé plano sempre foi um mito, né? Pé plano Nossa, a criança digo, pé pé plano, o chato. famoso pé chato. Pé chato. Né? Eu tinha pé Em chato. que No o mais super. importante disso é o que muitas vezes nem os próprios profissionais ainda pensam e raciocinam no que a gente tem de melhores evidências para isso. O pé é flat ou fat? Ele é um pé gordinho, que tem um coxinha adiposo muito grande, ou ele realmente um pé plano, retinho, né? Com algumas alterações, né, dos 3 componentes ativo, passivo e neural, que são subsistemas relacionados aos pés, que é fisiológico, e é bom que papai e mamãe ouçam isso, que é fisiológico uma criança ter os pés planos até os 8, 9 anos de idade, que principalmente crianças que têm uma sobrecarga ponderal um pouquinho maior, são um pouquinho mais gordinhos, são crianças que têm uma propensão a ter o pezinho mais plano até essa idade, mas que o mais importante disso não é pensar que a gente quer fazer uma iatrogenia, quer dizer, uma correção excessiva diante de um pé que você olha só porque ele é plano. Então, existem, mais uma vez, um cluster de testes funcionais, que a gente chama de testes cinético-funcionais, associados às funções de pé, tornozelo, joelho, quadril, o entendimento de todo o ciclo da marcha. Eu uso a baropodometria, que é uma avaliação computadorizada da pisada, tanto de forma estática, mas principalmente de forma dinâmica. E muitas vezes essas crianças já são crianças que têm mãe de pé plano, pai de pé plano, vó de pé plano, vô de pé... E isso não faz a menor diferença, porque isso não é precursor de problemas ortopédicos, a não ser que a criança tenha um pé plano rígido, que ela tenha alguma outra patologia ortopédica, como por exemplo uma barra óssea, uma coalizão tarsal, quer dizer, uma fusão anatômica, né, de ossos relacionados ao pé, que fazem com que esse pé fique plano, e isso pode sim acarretar em outros problemas, em raríssimos casos. Eu já atendi 2 até hoje, em 19 anos de profissão, que evoluíram para a cirurgia, mas a cirurgia foi extremamente bem feita e o pós-cirúrgico foi excelente, a criança tem vida normal. Tá? Então a palmilha é um recurso terapêutico que, quando bem indicado, os resultados costumam ser muito bons. Mas não podemos esquecer da individualidade biológica de cada um. Né? Então hoje o meu maior, a não ser pacientes que eu já atenda no dia a dia, em que eu precise evoluir com o recurso palmilha para melhora do quadro clínico do paciente, eu recebo os pacientes, principalmente pacientes neuropáticos diabéticos, pacientes amputados. Então eu faço algumas palmilhas para alguns pacientes diabéticos que tiveram problemas vasculares e evoluíram principalmente com amputações em relação a dedos, ou em relação a falanges, ou alguns outros tipos de amputação em relação ao pé, e não só por causa da postura do pé, mas como tudo, tanto com raciocínio osteopático associado, como qualquer conduta fisioterapêutica, como qualquer intervenção com órtese, né, com palmilhas terapêuticas, o processo avaliativo ele precisa ser muito bem feito. Porque ele você, é o precursor você pode mudar, da sua conduta terapêutica. E você vai mudar ali a Sem situação, sombra de dúvidas. a vida da pessoa, Sem né? sombra de você dúvidas. acertando ali, você ajustando uma coisa ou outra. Por isso que com crianças, então, o cuidado tem que ser muito maior, porque você choca os pais. Sim. Você tem que ter Meu todo um filho cuidado. tá de palmilha, é como se fosse, entre aspas, assim, ele precisou de uma muleta em algum momento, aonde eu errei. E não na verdade isso. Não houve nada disso. É só então, uma correção, o processo né? educacional dos pais nisso tudo. Então eu converso até com os bebês, né? O processo educacional é muito forte nos pais, porque eles precisam entender a condição, eles precisam estar cientes do que precisa ser feito para que nós tenhamos melhores resultados clínicos. Então, nós fazemos uma aliança terapêutica junto com a família entendendo a condição. Então, assim, a família me manda foto toda semana, eu faço todas as mensurações, mando de volta, eles levam cartilhas escritas em PDF. Explicando tudo direitinho. Tudo que eles precisam fazer. Tem que me dar esse feedback constante. Então, muitas vezes eu atendo o bebê uma vez por mês, às vezes a cada 45 dias. Mas aí você tem esse acompanhamento. Num caso onde eu preciso, onde eu tenho uma janela terapêutica mais curta, eu preciso fazer uma vez por semana durante um período e depois aumentar, mas sempre, todas as vezes, com todos os dados avaliativos sendo feitos a cada consulta.
E é importante, né, ter esse cuidado com a família, né, de Sem como sombra você de explicar para a família, mostrar. E a família fazer esse acompanhamento. É porque Sem dúvida. é um acompanhamento que tem que ser feito, Sim, né, Bruno? tratamento precisa ter É um começo, meio e tratamento. fim, né? Não é uma, vou no Bruno hoje, daqui a um mês eu volto e tá tudo certo. Em alguns casos até acontece, né? E muitas vezes eu sempre falo, alguns casos a gente precisa se ver um pouco mais, outros casos a gente vai se ver um pouco menos, outros casos o paciente vai fazer uma consulta ou duas e vai ficar bem. E aí a gente volta para o que é agudo e para o que é crônico, né? O agudo, a dor é um sinal de alerta, então a gente considera a dor como um sinal protetor. Né? Um paciente que tem uma dor crônica, ele já não é considerado mais um sintoma, é considerado uma doença, mas não impede dele ter o que a gente chama de flare-up, que é o quê? Um pico de dor associado naquele momento. Então a gente vai ter que entender, muitas vezes o paciente naquele momento, ele não está dormindo bem, ele não está se alimentando bem, ele tem algumas comorbidades associadas a isso, então ele é diabético, ele é hipertenso, ele tem uma alteração hormonal, de tireoide. Então tudo isso... Não, tudo isso faz parte do contexto sempre. Contexto, né? E quanto mais longa a queixa, quanto mais crônico isso é, mais ainda isso precisa ser levado em conta. Senão você não trata o paciente de forma multidimensional. E essa dor crônica, a gente sabe que muita gente fala assim, uma dorzinha, tá aqui, tá dando pra aguentar, não vou ao médico, não vou ao fisioterapeuta, vou deixar ela aqui, o remedinho que eu tô tomando em casa... O problema é o fármaco, porque o tá fármaco ajudando, na dor crônica tá piora mascarando, né, a dor. Então eu vou ficar segurando ela, tomei o fármaco e passou. Isso tá errado, gente. Se tem dor, a gente tem que procurar ajuda. Isso, a princípio procurar ajuda e entender o seu processo, né? Porque, mais uma vez, a dor tem um componente bio, psico, socioeconômico e ambiental. Então o paciente ele precisa entender a condição dele, até para que ele consiga autogerenciar as suas queixas, muitas vezes de forma efetiva. Porque entendeu? É uma coisa que você tem que saber explicar, né? Olha, dói aqui quando eu faço um movimento X, quando eu pego alguma coisa, justamente, né? Você tem que entender o que você está sentindo. E é a nossa obrigação é explicar como ele pode autogerenciar aquilo de uma forma mais efetiva. Então isso hoje é de extrema importância, não achar que nós somos o rei da cocada preta nem o dono do milagre, né? Não, mas vocês estudaram para isso, né? Todo dia, eu tenho 19 anos de formado e estudo todo dia até hoje. Não tem como. Uma coisa que você falou sobre osteopatia, que são 5 anos 5 anos de formação no Brasil, sim. É muito tempo, né? É muito tempo, é uma carga horária grande. É uma faculdade. Como se você estivesse fazendo uma nova faculdade. Em algumas universidades é maior até, porque a faculdade de fisioterapia em várias universidades tem 4 anos, 8 períodos, né? Então na verdade, são 5 anos, como se fossem 10 períodos. 10 períodos né? de faculdade é muito tempo. 10 semestres. É porque é um curso muito denso, né? Os 5 anos, na verdade, quando você termina, você fala... E agora? Tem muita coisa ainda para estudar, né? Então, o osteopata que leva a sério, assim, que tem uma excelente formação, né? Ele vai estudar para sempre, porque a gente, a cada dia, e hoje a gente leva muito essa questão das evidências científicas associadas a isso, tem muita coisa boa saindo, a osteopatia também vem investindo mais em conseguir entrar bem dentro do contexto científico de acordo com o que ela propõe-se a fazer de tratamento, né? Então, isso para a gente é fundamental, né? Eu que faço parte do programa de docência da Escola de Osteopatia de Madrid, que é um caminho que mais à frente acredito que vai me levar a fazer a prova de professor lá. Com certeza. A gente entende que o processo educacional hoje, tanto do nosso paciente quanto do aluno, ele é extremamente importante no sentido de que faça ele entender a sua própria condição. Não nós sermos ali o protagonista só da história. Tá? E deixa eu te perguntar uma coisa, você é especialista em dor. Sim, eu terminei agora. Conta isso. Eu gosto dessas coisas, gente. A gente, hoje foi aquilo que eu te falei, né? Eu terminei há pouco tempo, né? Uma outra pós-graduação específica que totalmente baseada nos melhores conceitos da Associação Internacional para o Estudo da Dor, que é a IASP, né? Então nós temos associações no mundo que estudam especificamente dor, né? Nas suas mais subcategorias, né? Dentro dos seus mecanismos neurofisiológicos associados a isso. E as condutas, né? Hoje são levadas muito para essas questões multidimensionais, né? Então nós temos hoje uma ou duas, talvez três cursos, excelentes cursos de especialização em dor para fisioterapeutas no Brasil, né?
E dentro desse processo de formação, a gente vai passando por todos os contextos, né? Desde os mais básicos, da neurofisiologia, da neurobiologia, da epidemiologia, de você entender o que é um processo de dor crônica, de dor aguda, quais são os mecanismos neurofisiológicos possíveis, prováveis, únicos ou sobrepostos, para você entender o quadro clínico que você está manejando e para que você consiga ter condutas de acordo com o caso clínico que possam ser mais efetivas para aquele paciente. Entendi. Então, muitos pacientes, principalmente os pacientes mais crônicos, que a gente chama, digamos assim, numa linguagem que vai ficar mais fácil para vocês, mais sensíveis, onde pequenos estímulos já os fazem perceber dor, onde uma noite mal dormida, um estresse familiar faz ele ter um pico de dor. Entendi. São pacientes que a gente tem não é um cuidado, mas entender se aquele sistema está pronto. E aí a osteopatia entra no quê? O que eu consigo dar de estímulo para esse paciente para que amanhã ele não chegue e fale, olha, tô mal. E aí, no afã, muitas vezes, de ajudar, o profissional acaba, entre aspas, mexendo demais. E aí dá dor de novo. A resposta do sistema não é dor. favorável, porque aquele sistema que a gente chama, ele não tem uma boa capacidade modulatória. A boa capacidade modulatória seria o quê? A sua farmácia interna não está eficiente. Não está funcionando, né? Então, às vezes, pequenos estímulos fazem o paciente sensibilizar e não se habituar. Entendi. Então, hoje, para qualquer fisioterapeuta, independente da área, mas principalmente fisioterapeutas que se propõem a trabalhar com quadros mais complexos, né? Pacientes mais crônicos, tem que estar muito bem atualizado sobre esse contexto de neurociência da dor. Porque é uma coisa que é isso que você falou. Às já vezes, estando difícil, sem estar, você fica no meio de uma tempestade, sem saber para onde ir. Porque às vezes você vai fazer alguma coisa, vai mexer e piora. Exatamente por que piorou. Né? Então tem essa resposta. Bom, eu queria que você passasse pra gente o seu lugar do seu consultório, né, seu endereço, seu Instagram, seu telefone, antes de te agradecer de ter vindo aqui para esse bate-papo. Então, o meu consultório fica na rua Dr. José Mendonça Clark, número 90, sala 220. O meu telefone é 21 99994 8957. Como a Camila bem falou, eu agradeço, eu sou fisioterapeuta e osteopata, né? E tenho uma gama de coisas que eu faço nos meus atendimentos. E em relação a isso, o importante é sempre pautar que o atendimento ele é multidimensional. Sim. Tá? Os meus atendimentos eles são individuais e personalizados, eu só atendo um paciente por vez. Isso é muito importante, Consultório sempre o atendimento é individual e personalizado e pautado sempre no que a gente precisa de melhor e traz de melhor para aquela condição em que o paciente apresenta clinicamente. Muito bem. O meu Instagram, para eu não esquecer, é Bruno Fisioterapia e Osteopatia, tá? Bruno _ Fisioterapia _ Osteopatia. É isso aí. Tá bom? Bruno, muito obrigada por esse agradeço. bate-papo gostoso. Pra você poder falar um pouquinho desse mundo, né, da fisioterapia, osteopatia, e tirar esses mitos, né, que a gente escuta muito. Precisamos tirá-los. Em prol da profissão e dos próprios pacientes. Então, assim, é muito bom, né, você poder falar, explicar um pouquinho pra gente. Então, quem tiver dúvida, gente, o contato do Bruno tá aqui embaixo, que o Lu tá colocando pra gente. Tem o Instagram dele, tem o WhatsApp que a gente colocou aqui também. Então, qualquer coisa, marca consulta com o Bruno. Ele é ótimo. Já recebi relatos de 2 pessoas aqui da rádio e TV que foram nele. E tá tudo resolvido. Então, muito obrigada pelo carinho, tá por disponibilizar esse tempinho aqui com a gente. Que bom, eu que agradeço. E aí, é isso. Qualquer coisa que precisar, estamos juntos. E eu também tô à disposição. Um abraço para todos vocês. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.